Olá! Como deve ser do seu conhecimento, está no Brasil um dos mais conceituados jornalistas da atualidade. É Tucker Carlson, da Fox. Ele está no Brasil fazendo uma série de entrevistas. Agora, para a gente entender um pouco do impacto de quem é Tucker Carlson, eu vou colocar aqui para vocês uma notícia relativa ao valor e ao peso que esse Tucker Carlson tem para o jornalismo norte-americano. É importantíssimo que você saiba, por exemplo, quem é Tucker Carlson. É o cara que realmente domina a mídia americana. Olha só essa matéria aqui, essa chamada é tão interessante para você observar. Olhe bem aí o que está na tela e leia comigo. Tucker Carlson, Tonight, ajuda Fox News a vencer CNN e MSNBC no horário nobre combinado pela 45ª semana consecutiva. Ou seja, o cara é uma fera. O cara é hoje, na minha opinião, o jornalista mais importante e mais representativo do mundo, sem sombra de nenhuma dúvida. Tanto assim que a presença dele aqui machucou tanto a esquerdalhada, sabe aquele sentimento de que doeu mesmo? Olha só como o despeito de alguns jornalistas que têm a relevância, que têm um papel higiênico usado. Olhem só, por exemplo, o Dodói, que tomou conta aqui desse colunista. Eu nem sabia que isso já existia, colunista de pessoas, sobre pessoas mais influentes, mas pelo menos ele colocou o Bolsonaro como entre as pessoas mais influentes. E isso é muito revelador. Olha só o que ele diz. O constrangedor presente que Bolsonaro deu ao apresentador da Fox News. Não, ele não é apresentador, o animal burro, besta, estúpido. Ele é jornalista. É aquilo que você não é. Você é um colunista de fofocas. Você é um colunista social num veículo decrépito e decadente como é a Veja. Olha só o parâmetro. Um asno da Veja querendo comentar alguma coisa, chamar o jornalista da Fox News de apresentador. É realmente desrespeitar a inteligência alheia, porque a sua própria ele não tem por nenhuma razão para respeitar. Aí, na sequência, a Veja faz uma matéria sobre ela mesma e diz que na foto que o Bolsonaro está usando tem 3 erros muito gritantes. Oh, meu Deus do céu! O Bolsonaro tem 3 erros na foto do Bolsonaro com o jornalista. Agora já virou jornalista, antes era apresentador. Quais são os erros? Primeiro foi o presente. Quer dizer, eles querem definir o que o Bolsonaro pode dar de presente. Pelo amor de Deus. É algo tão ridículo, tão vergonhoso, que a gente precisa. Mas o primeiro erro, então, está no presente que o Bolsonaro deu. Essa é a primeira coisa. Ele diz assim, a primeira é o cocar indígena que Carlson está usando. Ele foi um presente de Bolsonaro, que é bastante criticado. Criticado por quem, o imbecil? Quem é que foi o imbecil que escreveu essa matéria aqui? Ah, é da redação. Quando a imbecilidade é tanta, a pessoa nem assina. Aí a primeira coisa foi o erro do cocar. A segunda foi a presença da logomarca da Caixa Econômica Federal. Isso foi um erro na foto. E depois, o outro erro é o boneco do Nelson Piquet. Olha o nível de estupidez e de frustração pessoal que marca a atuação da mídia brasileira.
Esse é o padrão da nossa mídia. Observem bem, esse é o padrão da nossa mídia. Imagine, então, o que a mídia vai dizer quando, por exemplo, ela se deparar com esta chamada aqui, que eu vou colocar, que foi enviada lá dos Estados Unidos pelos brasileiros que lá virem, cheios, orgulhosos de terem o nosso presidente naquele que é o principal programa de TV na TV dos Estados Unidos, o Tucker Carlson Tonight. Observem a chamada do Tucker Carlson, aí vai para vocês. Vamos lá? Então vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o Tucker Carlson falando, basicamente ele está dizendo que está aí para ver a questão da informação, o que está acontecendo no Brasil, ele está no Palácio Presidencial, enfim, se vocês têm noção. Então essa foi a chamada, essa foi, digamos, a vinheta de chamada do programa, dele mostrando a entrevista que ele fez com o Bolsonaro. Aqui está o Bolsonaro recebendo as pessoas, e aqui está parte da entrevista. Vocês podem ver que ela foi copiada pelo celular lá dos Estados Unidos. É um motivo de orgulho, é um motivo de muito orgulho para o povo brasileiro ter o seu presidente entrevistado por um daqueles bambambãs do jornalismo, daqueles caras que eu mesmo sempre costumo dizer que eu gostaria de aprender inglês só para poder entender o que o Tucker Carlson fala na língua dele. E ele, lá pelas tantas, o Bolsonaro está dando a entrevista, está falando da eleição dele, falando dos desafios que ele vai enfrentar, falando dos grandes problemas que existem à espera do povo brasileiro, lembrando que se a esquerda vencer, eles nunca mais deixarão o poder, porque eles vão destruir o Brasil, a exemplo do que já estão destruindo no Chile, já destruíram na Venezuela, já destruíram em todos os outros países por onde eles passaram. E aí, no final, o Tucker Carlson vai dizer o seguinte, agora, quando eu retomar a palavra. Observem bem, quem puder, ele vai falar o seguinte: entrevista incrível e pasmem, o Bolsonaro não possui semelhança alguma às descrições do Bolsonaro que são publicadas no New York Times. Uma pessoa completamente diferente. Já viram isso antes? Mostraremos a notícia inteira hoje à noite, às 20 horas, na Fox News. Foi aí, então, essa notícia, a entrevista foi toda ela ao ar. Essa aí era a vinheta de chamada. E observem bem o show que é, o orgulho que é nós termos um presidente. Olha só, nós termos um presidente que é entrevistado não para falar dos crimes, não para falar do roubo, não para falar de andar mijado por aí como Lula andava, não para falar da vinculação com o narcotráfico, com o crime organizado, com financiamento de ditaduras. Não. Nós tivemos uma entrevista do nosso presidente no principal programa de TV dos Estados Unidos, falando e desmascarando a mídia norte-americana, que é alimentada pelos estúpidos da mídia daqui. Ou, como disse aquela anta da Veja, o apresentador da Fox News. É de um rancor, é de uma mediocridade, é de uma estupidez tão grande a manifestação desse rapaz que chega a dar pena. Não, eu não tenho pena. Eu tenho nojo de figuras como esse colunista da Veja. E é patético observar que, em lugar de reconhecerem que nós finalmente temos um presidente, preferem apenas e tão somente revelar a estupidez mental que os alimenta e que os mantém. A entrevista do Tucker Carlson já foi ao ar e agora a esquerdalhada terá apenas e tão somente como alternativa choramingar. Choramingar e espernear. Hoje, o Brasil é protagonista mundial. É protagonista no cenário mundial.
por que nós vamos colocar tudo isso a perder com uma aventura translocada de alguns querendo trazer de volta ao poder um ladrão como Lula? A opção é simples: Jair ou já era. Eu me senti extremamente orgulhoso com tudo isso que aconteceu hoje. Fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo em suas redes sociais.